Eu estou aqui no meu carro. Alguma vez você já dirigiu com o seu carro com freio de mão puxado? Na realidade, esse aqui não tem um freio de mão de puxar, mas é um botão que aperta. Mas a maior parte dos carros mais antigos é um freio de mão que a gente puxava. É bem provável que quando você está dirigindo com o carro com freio de mão puxado, ele vai se arrastar, como se ele estivesse preso, como se o motor não tivesse força suficiente para fazer ele correr. Então, de repente, ao longo do que você está dirigindo, você dá conta, desliga o freio, né, ou abaixa o freio de mão. O que acontece? O carro agora parece que está liberado, aumenta a velocidade alcançada muito grande, muito maior, sem grandes esforços. Na realidade, a gente dá para comparar isso com a atitude que algumas pessoas têm, que eles dirigem como se estivesse com um freio de emergência puxado, freio de emergência psicológico. Eles se apegam a imagens negativas sobre si mesmo e, consequentemente, sofrem efeitos dessa experiência poderosa que eles ainda não divulgaram. Eles ficam isso é uma das coisas que acontece, é que as pessoas ficam tentando fazer um esforço maior, mas aquelas imagens que eles têm de si, elas atrapalham ele. Então, as imagens negativas, elas agem como um freio de mão em um carro puxado. Outra coisa que acontece é que as pessoas ficam numa zona de conforto, que foi criadas por ele, inteiramente criadas por eles. E eles mantêm essas crenças imprecisas sobre a realidade em função das coisas que eles têm na sua mente. Então, quando eles tentam atingir os seus objetivos, essas imagens negativas e zonas de conforto que estão pré-programadas tendem a anular as suas boas intenções. E não importa, por mais que eles tentem. Você já ouviu falar sobre a Síndrome de Hardy? Pois é, você já deve ter ouvido falar sobre Hardy. Quando eu era garoto, tinha um personagem de desenho que foi muito famoso, que era o Hardy, que era uma hiena e um leão. E Hardy, a hiena, ela estava sempre reclamando de tudo na vida, reclamava, ó dia, ó vida, ó azar. Então essa era foi o bordão que ele utilizou durante muito tempo. E esses personagens de desenho animado, então, eles estavam sempre reclamando da vida, como se a vida fosse muito ruim e eles não conseguissem resolver fazer nada de certo na sua vida. E eu conheço muitas pessoas que são assim, que vivem nessa forma, com a forma negativa, como se estivessem tudo para eles é negativo, tudo é difícil, não conseguem ver nada de bom na vida. E isso afeta o seu desempenho. Por quê? Porque essas pessoas, elas criam um bloqueio na vida delas. Existem outros tipos de bloqueio também, que a pessoa, de repente, prefere viver então dentro daquela zona de conforto que ela mesma criou, né, e não quer se envolver em coisas fora da sua zona de conforto. Eles mantêm crenças imprecisas sobre a sua realidade, eles abrigam dúvidas, culpas. Então, quando tentam atingir um objetivo, essas imagens negativas e zona de conforto que foram pré-programadas tendem a anular as suas boas intenções. Não importa o quanto eles tentem. Então, se você quer saber como evitar que esse freio de mão psicológico atrapalhe a sua vida, dê uma olhada nesses vídeos que eu tenho aqui, onde eu falo sobre afirmação e visualização. E aí então você vai conseguir entender um pouco mais. Por isso, a coisa importante realmente é de nós aprendermos que essas figuras elas existem e que nos atrapalham e muito, mas você consegue viver sem elas, ou seja, você consegue reprogramar a sua mente de tal forma que essas imagens negativas não tenham o mesmo efeito. Então, o meu conselho é:
não dirija com seu freio de mão psicológico puxado, ou seja, ele vai atrapalhar. Uma vez que você se liberar dessas imagens negativas, dessas coisas que você tem na sua cabeça, tudo vai ser muito mais fácil e você vai conseguir atingir o seu objetivo de uma forma muito mais rápida do que a grande maioria das pessoas, porque elas estão dirigindo com freio de mão psicológico. E você se libertando disso, sua velocidade aumenta e o seu sucesso chega mais rápido.